Você acabou de ganhar R$ 800, mas só que você poderia ter ganho R$ 20 mil ou mais em honorários periciais. É isso. Se você é contador, contadora, administrador, administrador ou economista e tem interesse em entrar no mercado pericial e entender um pouco mais sobre esse universo, já deixa logo aí a tua curtida e começa a seguir aqui o canal do Instituto IFS. Porque eu vou trazer para você hoje 4 pontos que são fundamentais em qualquer proposta de honorários, principalmente quando se trata de justiça gratuita. Então, se faz sentido para você, eu volto a dizer, acompanha o nosso canal, porque toda quarta-feira, pontualmente, às 19h07, tem aula aberta aqui no canal. Então, já deixa logo aí o teu like, a tua curtida, e se você não está inscrito no canal, inscreva-se e ativa as notificações para que, de repente, você aprenda a fazer uma proposta de honorários decente e não perca ali, sei lá, R$ 19.200. Vamos lá, vamos ver do que eu estou falando? Mas antes, deixa eu colocar para você aqui, olha, 3 passos que são cruciais ali para você ter sucesso com essa estratégia. Primeiro passo é o seguinte, são passos preparatórios. E ele aqui, olha, é a precificação. É o primeiro passo, onde você tem que sim trazer a sua proposta de honorários ao valor justo e integral para a sua atuação, sem descontos, sem rateio antecipado. O segundo passo é a fundamentação. Você precisa expor de maneira técnica o valor. De onde é que esse valor surgiu? Trazendo ali a complexidade, as horas técnicas, a sua expertise, as diligências e a sua responsabilidade profissional. E o terceiro passo, verificar nos autos, olha, se a gratuidade de justiça foi deferida pelo juízo ou apenas pedida pelas partes. Vamos entender aqui cada um desses pontos? Primeiro ponto, a precificação. O perito ele deve sim elaborar a proposta de honorários pelo valor justo e integral lá na sua atuação. Vale dizer o seguinte, olha, que você, na condição de perito, você tem que deixar claro qual o valor que você entende necessário, suficiente e adequado para conduzir essa perícia do início ao fim. Esse tem que ser o valor da sua proposta. Sem informar desconto, sem rateio, sem deixar que a tabela de justiça gratuita decida por você. No nosso exemplo aqui, olha, que é um exemplo didático, mas é real, tá? Nós vamos trabalhar com o valor de R$ 20 mil, tá? Então anota esse valor aí, R$ 20 mil. O segundo passo é fundamentar. De onde que esse valor surgiu? Esse valor surgiu de onde? Então você tem que anexar, tem que estar lá constando na sua proposta de honorários uma exposição técnica do valor. Sem ela, qualquer valor que você apresentar vai parecer arbitrário aos olhos do juiz ou até mesmo do advogado. Então, essa fundamentação, ela é vital porque ela vai sustentar o quê? Os 4 pedidos que eu vou trazer para você aqui logo no final. E, obviamente, que essa fundamentação tem que estar lastreada na complexidade do caso, no volume de documentos que você vai analisar, nas horas técnicas estimadas, na expertise específica exigida para aquele caso, as diligências que eventualmente você vai realizar, o grau de responsabilidade técnica e, olha, se você tiver que fazer diligências, né, ou eventualmente reuniões, sem falar nos esclarecimentos e análise das manifestações das partes, tá? Só isso já demanda um tempo razoável. Então isso tem que ser precificado. Terceiro passo, tá? É esse aqui, ó. Confirmar se de fato o juiz deferiu ali a justiça gratuita, tá? Então veja, às vezes a parte pediu, mas o juiz não deferiu. Então, só vai fazer sentido você formular esses 4 pedidos que eu vou mostrar para você aqui, tá? Se, obviamente, a justiça gratuita tiver sido deferida, tá? Então, se o pedido foi feito e o juiz ainda não decidiu, tá? Então, você não deve ficar preocupado com isso e apresentar a sua proposta normalmente, porque pedido é diferente de deferimento. Beleza? Mas vamos lá, ó. Vamos entender aqui, olha, quais são os 4 pedidos que você deve fazer nessa sua proposta de honorários, tá? E olha, quero que você preste muita, mas muita atenção nisso aqui que a gente vai trazer, tá? Por quê? Por uma razão muito simples. Você vai treinar a sua inteligência artificial
para que ela utilize esses fundamentos, esses pedidos na elaboração das suas propostas de honorários, tá? Pra você ter uma ideia, a gente vai sair daqui a pouquinho dessa aula aqui e vamos para a nossa aula ao vivo, dentro da nossa pós-graduação. Pós-graduação em Perícia Contábil 5.0, em que nós abordamos todos os assuntos relacionados à inteligência artificial aplicado ao exame pericial. Para você ter uma ideia, toda quarta-feira a gente se reúne numa sala secreta com a galera da pós para discutir o quê? O uso de inteligência artificial aplicada aos exames periciais na área contábil, financeira, enfim, perícias que envolvem contadores, administradores e economistas, tá? Então é importante que você fique atento. Se fizer sentido para você, dá um passo além. Segue aqui o canal do Instituto, no link aqui, né? Aqui na descrição desse vídeo tem um linkzinho ali para você entrar em contato com a nossa galera aqui do Instituto IFS para tirar alguma dúvida, tá? O objetivo dessa aula aqui não vai ser tirar dúvidas sobre a pós, mas dizer para você o seguinte: se você quer dar um passo além, aprofundar o seu estudo sobre esse assunto, no link aqui na descrição desse vídeo, tá? Tem um canalzinho, uma página para você entrar em contato com a nossa galera. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa aula. Como eu falei, olha, nós temos aqui 4 pedidos. O primeiro pedido é o pedido de homologação do valor proposto, tá? Todos os desfechos que a gente vai discutir aqui têm como base esse pedido, estão ancorados nesse pedido. Aqui está a base legal, tá? Se você quiser dar um print aí na tela, você já anota aqui a base legal, tá? O segundo pedido é o pedido de majoração da tabela JG em até 5 vezes, tá? Beneficiário de justiça gratuita, tá? Quando ele é vencido, o Estado é que vai fazer o pagamento, tá? Então aqui você tem também a base legal. E o terceiro pedido é a regra de cálculo na sucumbência recíproca, que é a sucumbência recíproca quando o juiz divide o ônus ali, as despesas do processo, proporcionalmente ao que as partes ganharam ou perderam ali no processo. Pode ser 50-50, 60-40, 70-30. Aqui também está a base legal. E, por fim, o quarto e último pedido é do pagamento integral pela parte que não tem a JG. Então, se a parte que perdeu no processo, ela não é beneficiária, não tem sentido que o pagamento seja feito com base nessa tabela. Isso está previsto aqui também nesses artigos do Código de Processo Civil. Mas vamos destrinchar aqui cada um desses pedidos, olha. O primeiro pedido, pedido de homologação do valor proposto. Como eu disse, esse é o pedido central. Então, você tem que fazer na sua proposta de honorários, esse pedido tem que estar constando lá, como eu falei. Você tem que fazer a precificação cheia, tá? Por quê? Porque o perito apresenta a proposta, o juiz no final vai arbitrar. Ele pode determinar o pagamento de 50% antecipado e o remanescente após a entrega do laudo e dos esclarecimentos, tá? E pode sim haver a redução se a perícia ela for inconclusiva, tá? Veja, nesse caso aqui que a gente vai trabalhar, tá? O valor base que a colega pediu foi de R$20 mil, tá? E por pouco, muito, mas muito pouco, ela não ia ganhar só R$800 nessa perícia, tá? Vou explicar aqui para você quais foram os próximos pedidos. Então, logo na proposta de honorários, ela já deixou claro o seguinte, olha, o valor da minha perícia, tá? É de R$20 mil. Então, já deixou isso claro. Já deixou claro e transparente. O trabalho que ela vai executar ali precisa ser remunerado com R$20 mil, tá? Esse é o primeiro pedido. Depois desse pedido, tá? Vieram o quê? Os outros pedidos, que eu vou mostrar aqui para você. O segundo pedido é o de majoração da tabela da justiça gratuita. Mas veja, esse pedido, ele é um pedido cumulativo. Ele tem que estar junto do pedido 1. Por quê? Porque o que acontece aqui, ó? Quando a gente pede majoração da tabela em até 5 vezes, tá? O que é que significa? Que o juiz, ele pode sim analisar a complexidade do caso e decidir, olha, sim, essa perícia, né, vale a majoração de até 5 vezes. Então a gente sai dali de uma proposta de, eventualmente, R$800 para R$4 mil, tá? Então, quando o perito faz esse pedido, ele diz o seguinte, olha, homologue a minha proposta em R$20 mil, tá? Mas se o sucumbente ou o perdedor for o beneficiário de justiça gratuita, excelência,
por favor, analise a possibilidade, e aí você apresenta a fundamentação, para que ele, eventualmente, também fundamente a majoração desses honorários, tá? Por quê? Você pediu 20 mil, disse, olha, 20 mil é o valor razoável aqui para essa perícia, tá? Mas, se o sucumbente não vencer, tá? Ou melhor dizendo, se o beneficiário de justiça gratuita não vencer, o que é que vai acontecer? Quem vai arcar com essa despesa é o Estado. E aí o Estado, ele vai pagar com base na tabela, a tabela de justiça gratuita. E aí você deve fazer o quê? Dizer para o juiz, olha, doutor, essa perícia ela tem um grau de complexidade diferente, você fundamenta isso para que ele justifique e possa majorar esses honorários em até 5 vezes. Então veja que só com o pedido cumulativo ali, da homologação da sua proposta em 20 mil, esse pedido alternativo, né, caso o perdedor seja o beneficiário de justiça gratuita, você já bota ali um pedido subsidiário para que ele analise a possibilidade de majorar. Então você já aumenta as suas chances de, caso o AJG perca, você não receber somente R$ 800 e sim R$ 4.000, tá? Mas não acabou ainda não. Por quê? Porque ainda existe o quê? Um terceiro pedido. Que terceiro pedido é esse? Vamos analisar aqui a fundo esse terceiro pedido. Esse terceiro pedido diz respeito ao quê? A sucumbência, a regra de sucumbência do cálculo. A regra de sucumbência é muito clara. Quando há sucumbência, ou seja, ambas as partes perdem ou ganham, tá? O que é que isso deve, o que acontece normalmente? O juízo vai lá e divide entre as partes as despesas do processo. E aí o que é que acontece? Sem gratuidade de justiça, a parte sem gratuidade de justiça, você tem que pedir que o percentual de sucumbência incida sobre o quê? Sobre o valor homologado integral, tá? Por quê? Porque esse valor homologado integral e esse percentual, ele não tem teto. Ele vai ser cobrado de quem? Da parte que não é beneficiário de justiça gratuita e tem condições de pagar. Então, ela vai pagar proporcionalmente ao valor técnico. Já a parte com gratuidade, o juiz também vai aplicar o quê? O mesmo percentual. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, se fosse 50, o que é que vai acontecer? 50% em cima dos 20 mil, 10 mil. Só que o que acontece? A gente tem um limite, né? Um limite que o Estado pode arcar. E aí, o que é que você vai dizer? Excelência, tudo bem, os 10 mil, ok, tá? Não vou receber os 10 mil, mas... tá? Entendo que há um limite, né, para o teto majorado em até 4 vezes. Então, você sai daquela condição de, eventualmente, receber os 20 mil, mas você já vai garantir ali, ó, 10 mil, tá? Da parte que não tem gratuidade de justiça, mais o até 4 mil aqui da AJG. Então, você chega aqui, olha, em 14 mil reais, tá? Não acabou não. Se o percentual fosse diferente, tá, a regra seria a mesma, tá? Então, esse é o terceiro pedido, tá? O quarto pedido é o seguinte, excelência, se a parte sucumbente, tá, ela não tem justiça gratuita, eu quero o pagamento integral pela parte sem AJG, ou seja, os 20 mil reais, tá? Esse cenário, ele está lá presente, ele tem previsão legal, está aqui a norma, tá? A própria norma e a lei também diz isso, né? Então, por exemplo, se o beneficiário da gratuidade for vencedor, a parte contrária, caso não seja beneficiário, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. Percebe? Então, como você fez aquele pedido lá atrás, para que ele homologue os 20 mil reais em honorários, tá? A parte perdeu, ela vai pagar o quê? Fazer o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. Então, assim, ó, você fecha o ciclo desses 4 pedidos. Então, vou de novo aqui só explicar. Imagine a sucumbência 50-50, tá? Se fosse ali a proposta nua e crua, você ia ficar ali, de repente, recebendo o quê? 800 reais, né? De repente, num risco ali hipotético de sucumbência, 400 de cada uma das partes, né? Com esse método, o método IFS, você tem o quê? Você tem a homologação de 20 mil como valor técnico, você tem a possibilidade de majorar, né, de majoração da tabela para até 4 mil e o pedido
né, de 50% sobre os 20 mil para a parte sem a JG. Então você tem ali, ó, 10 mil garantidos, né, se houver a sucumbência recíproca, tá? Mais até 4 mil potenciais, como eu expliquei. Tá? E no pedido 4, se a parte que não tem a JG perdeu, ela vai integralmente pagar o quê? Os 20 mil reais. Tá? Isso significa o quê? Significa que essa proposta de honorários, tá? Que eventualmente seria uma proposta de honorários em que você iria ganhar, sei lá, um valor de 800 reais, tá? Sei lá, talvez, né? Talvez até 400 reais, você aumenta muito e muito de maneira fundamentada as suas chances de ter o quê? Um honorário maior. Então, é muito importante que você perceba e anote isso. Tá? Porque essa informação ela deve constar onde? Ela deve constar como instrução para a sua inteligência artificial. Para o seu prompt, se você estiver tratando de usar o ChatGPT, por exemplo, tá? Ou uma skill permanente ali do seu escritório. Né? Se você estiver pensando ali em usar o cloud. Tá? Então, quando eu digo que essas informações elas vão constar na sua base de conhecimento, essa base de conhecimento ela vai ser utilizada onde? Vai ser utilizada para alimentar a sua inteligência artificial no sentido de produzir a melhor proposta de honorários. Aqui está a base legal, você pode tirar uma fotinha aí, tá? Desse material, né? Lógico, quem é aluno da comunidade já vai receber esse material aí, né? De maneira muito tranquila, tá? E a galera da pós vai se encontrar comigo agora, uma aula exclusiva dentro do Google Meet, onde a gente já vai discutir o quê? A criação, não só de skills, como de agentes de GPT capazes de fazer propostas de honorários que aumentam exponencialmente a sua chance de ganhar muito mais dinheiro, né? Uma grana justa e devida aí para sua atuação como perito ou como perita na área contábil, financeira, se você tem formação em contabilidade, economia ou administração. Beleza? Se faz sentido para você, como eu disse, conhecer um pouquinho mais sobre o nosso projeto, a nossa pós-graduação, o link está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Então vamos seguindo aqui agora, beleza? E a gente se vê na próxima quarta-feira, ok? Grande abraço!